Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te e o céu te ajudará. Item 1. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, itens 7 a 11. Meus amigos, a nossa palestra de hoje, a nossa reflexão de hoje, os alertas para a nossa vida, vai ficar a cargo do nosso companheiro Paulo de Tarso. Professor, um dos dirigentes lá do Centro Espírita Obreiros do Caminho, estudioso da doutrina espírita, e vem trazer aqui a sua experiência para nós, dentro do Evangelho, dentro daquilo que nós estamos passando nessa fase difícil na Terra. Nós vamos deixar a palavra com o Paulo, para que ele possa transmitir o seu ensinamento, né, o seu alerta e as reflexões para cada um de nós. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa conversar um pouquinho, prosear um pouquinho, não é? Sobre o Evangelho de Jesus, que é uma coisa muito boa. Eu estava no meu trabalho, o assunto vai ser sobre trabalho, e uma irmã perguntou se nós estudávamos Bíblia, porque ela fez uma referência quando eu falei o Evangelho de Jesus. Falei, estudamos Bíblia. Nem todos nós estudamos Bíblia, nós espíritas. Vocês sabiam disso? Que nem todo espírita estuda Bíblia? Você sabe por quê? Que nem todo espírita estuda Bíblia? Porque a gente é preguiçoso, deveria estudar. Mas nem todo mundo é preguiçoso, tá? Estou falando de mim e de alguns poucos colegas. Mas nós deveríamos estudar a Bíblia. A Bíblia é o alicerce do Evangelho que nós estudamos e que está nominado Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o alicerce sobre o qual foi estruturado o Evangelho e as obras básicas todas, e toda a doutrina, é no Novo Testamento. Então, quando a gente para poder estudar esse Evangelho, nós ficamos ainda mais conscientes da palavra de Deus, da palavra da espiritualidade, através da doutrina espírita. E se a gente não estuda, a gente vira refém de determinadas interpretações. Hoje em dia, tem surgido dentro do movimento espírita alguma coisa que nos assusta, que são os espíritas que querem entender mais do que a própria doutrina. E a gente tem um limite. Temos que tomar cuidado com isso. Senão, daqui a pouco, a gente funda a nossa própria doutrina, né? O espiritismo do Paulo de Tarso. Não do Paulo da Bíblia, não. Desse aqui. Já imaginou como é que vai ser um espiritismo bem à moda da casa? E nós vamos falar sobre isso aqui. Que o trabalho, o tema nosso é trabalho e descanso, o limite do trabalho. Para a gente entender isso, a gente tem que entender antes as dimensões do trabalho dentro da casa espírita. Quais são as dimensões do trabalho dentro da estrutura de um movimento espírita? Com que eu posso trabalhar dentro de uma casa espírita? Quando o nosso irmão começou a reunião, ele fala que nós vamos, com esta oração ou com esta prece, dar início ao nosso trabalho. Algumas pessoas que estão no movimento espírita há mais tempo entendem que o trabalho espírita tem uma ligação muito próxima com o trabalho mediúnico ou com a atividade mediúnica. Hoje nem todo mundo fala mais trabalho mediúnico, é reunião mediúnica e é uma reunião de estudo. Mas nós ainda usamos. Por quê? Porque é o ato de trabalhar.
é o ato de efetuar alguma coisa, é o ato de desenvolver alguma coisa. Então, dentro da casa espírita, como em qualquer outro grupo, existem várias oportunidades do trabalho. Fazer palestra, falar aqui, desenvolver um tema, convidá-los ao estudo, é um trabalho. Eu costumo falar que é o mais fácil que tem no movimento espírita, é esse aqui. É o mais sossegado, falar. Viver o que se fala é outro departamento. Ali a gente começa a ter problema. Pregar o evangelho, fazer uma fala, usar e abusar do verbo ou da verborragia, tranquilo. Agora, quando a gente é convidado a experienciar isso no dia a dia, que nós estamos falando, aí a gente já começa a entrar no escopo do desafio. Por quê? Porque nós somos espíritos em processo de evolução. Ocupamos um corpo físico. Então, para quem até está começando, quem veio a primeira vez, não sei se já veio, já foi em outras casas espíritas, nós não somos um corpo que temos um espírito. Ah, meu espírito, né? Minha alma, não. Nós somos um espírito que tem um corpo. Ainda que momentaneamente, porque a nossa pseudopropriedade, a nossa falsa propriedade desse corpo é extremamente limitada. A gente leva aí o curso de alguns anos e a gente desocupa esta propriedade. Nós deixamos de possuir este corpo, como deixamos de possuir tantas outras coisas. Mas até que isso aconteça, cada um no nosso limite, conforme o nosso compromisso, nós temos que trabalhar. Trabalhar para que nós possamos, como espírito, avançar. E para que cada vez menos nós precisemos de determinados corpos ou corpos densos. E passamos a ocupar corpos mais leves, mais sutis, à medida que a gente vai evoluindo. A construção desse processo se dá pelo trabalho, pelo desenvolver. Interessante que algumas filosofias religiosas ainda falam que a gente vai para o céu e lá no céu nós vamos viver uma vida de contemplação. Se a gente pegar uma frase do Cristo Jesus, quando ele respondendo aos seus discípulos, ele fala: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Se o Cristo Jesus, se Deus trabalha, por que a criatura que somos nós, seres extremamente atrasados, iríamos chegar um momento em que não iríamos trabalhar? É um contrassenso. Agora, o que vai mudar é o nível do trabalho. Esse trabalho que hoje ele é mais desafiante, que ele exige de nós, ele vai ser um trabalho mais sutil. Ele vai ser um trabalho que vai se confundir com o prazer de servir. A espiritualidade, no Livro dos Espíritos, a primeira das obras básicas, reiteradas vezes fala que quando a gente evoluir, nós teremos trabalho, mas um trabalho sutil, imperceptível. Então, o ato de trabalhar não vai ser algo por nós, como espíritos evoluídos, que seremos, não será algo que irá pesar. O trabalho hoje é um trabalho denso. Qualquer que seja a área que nós tenhamos que escolher, ele exige de nós, exige do aspecto intelectual, do aspecto espiritual que somos nós, mas exige desse corpo físico que nós temos que arrastá-lo para lá e para cá. Bom, e baseado em que a gente fala de trabalho à luz da doutrina espírita? No texto que foi lido aqui na introdução, que está na terceira das obras básicas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tem-se esse texto inicial de Mateus, e logo na sequência, já numa explicação, tem-se a seguinte fala: sob o ponto de vista terreno, buscai e achareis, é análogo a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É um convite para o trabalho. É um convite para que nós não, a gente repense, procurar religião e religiosidade, procurar centro espírita, passe água fluidificada, querendo alcançar alguma coisa que venha de fora para dentro. O processo é de dentro para fora. Para que eu possa merecer melhorar-me como espírito que sou e fazer com que essa melhora
ela percorra todo o meu corpo físico ao ponto de me curar de determinadas doenças do corpo físico, o processo é de dentro para fora. Eu preciso fazer uma ação que ela nasce no meu íntimo profundo como espírito que sou. E aí eu, espírito, é que vou em busca desta cura que está no meu entendimento fora. A água fluidificada, o passe, o tratamento espiritual, eles sempre vão contribuir. Mas eu preciso fazer a minha ação nesse processo. O Evangelho de Jesus fala isso para a gente quando ele fala de forma incisiva nesse texto registrado no livro de Mateus. Se nós pararmos para ler e reler isso aqui, a gente vai entender que o tempo todo Jesus nos conclamando a agir. Quando ele fala, pedi e se vos dará, é preciso pedir. Algumas pessoas falam, mas Jesus já sabe o que eu preciso. Sim, mas o pedir não é um ato para Jesus, para ele ver o que eu preciso. O pedir é um ato para mim, para entender a minha submissão a uma vontade maior. É que a gente às vezes não para pensar nisso. Jesus não quer alguém que fica atirando aos pés dele, ele não precisa disso. Ele quer alguém que procure entender. Quando eu me coloco na presença de Jesus, na presença de Deus, na presença da espiritualidade amiga, eu estou fazendo um convite a mim, para que eu entenda a dimensão das minhas dores, para que eu entenda a dimensão das minhas fragilidades, para que eu entenda a dimensão da minha pequenez como espírito que sou. E aí eu me coloco na presença dele e entendo que, embora eu queira ser autossuficiente como ser humano, eu não sou. Eu sou extremamente dependente. Por quê? Porque isso que eu acho que eu tenho, eu não tenho. Porque isso que eu acho que eu sou, eu não sou. Nós somos passageiros de um processo em evolução. Todos nós. Em estágios diferentes. E tudo que a vida vai nos oferecendo, ou que a gente vai conquistando, é dentro de um processo de troca. É dentro de um processo de melhora e de desenvolvimento. Observemos-nos todos nós como nós agimos em determinada circunstância. Como nós tratamos, por exemplo, ter uma posição profissional e de repente receber uma grande promoção. Nós nos tornamos melhores com a promoção, nós entregamos melhores resultados para as pessoas que nos cercam, ou nós enxergamos a promoção única e exclusivamente como mérito do nosso trabalho, e amém que assim seja, e que me coloca numa posição de, aspas, superioridade. Quantos irmãos e irmãs já não ouviram dentro de um ambiente de trabalho a frase fulano, depois que assumiu o cargo X, mudou. Por que mudou? Porque ficou refém daquela posição e começou a olhar os outros de forma equivocada, de cima para baixo, entendendo-se num nível de superioridade que talvez não precise do outro, até que precise maltratar o outro. Quantos de nós levamos uma vida equilibrada e aí, à medida que a gente começa a conquistar dinheiro, nós nos perdemos em função daquela conquista que deveria ser exatamente aquilo que iria fazer nos encontrar. Poderia nos tornar melhores. E nós nos perdemos. Porque a gente começa a achar que aquele dinheiro, aquela posição, ou aquilo que aquele dinheiro permite comprar, me torna uma pessoa num nível que não posso mais relacionar com determinados níveis. Então nós nos perdemos com as coisas do mundo. E aqui são simples e pobres exemplos. Mas se a gente parar para fazer uma reflexão do que eu estou fazendo da minha vida, eu vou entender o tempo todo que é uma troca. E a troca se dá pelo trabalho. O ato de não trabalhar, dizem, é um trabalho. Porque eu vou preencher esse tempo com alguma coisa. O trabalho não é só esse que a gente enxerga lá fora, numa empresa, sendo o chefe, ou sendo o subalterno, sendo o dono da empresa, ou sendo o empregado. Não é só isso. É trabalho. Agora, o que o Evangelho fala para a gente é que eu preciso entender o processo. Por isso que começa esse capítulo falando para a gente pedir
e se vos dará. Mas nem tudo que eu peço eu recebo, porque nem tudo que eu peço é bom para mim. E Deus é bom o tempo todo. E Ele entende que o que eu peço não é o que eu mereço ou que me fará bem. E aí Ele não me entrega. Como nós adultos fazemos com os nossos filhos, que pedem determinadas coisas que você até do teu coração fala, poxa, eu poderia, mas eu vou, não é o momento. Não tem discernimento para isso. Nós somos crianças na presença de um Deus maravilhoso, que queremos algumas coisas que Ele entende que não, só que nós nos revoltamos. Poxa, todo dia eu estou lá no centro, eu oro, eu faço prece, eu faço palestra, eu dou passe, eu ajudo na sopa, mas não estou conseguindo conquistar o que eu quero. Então, às vezes, eu procuro outro grupo religioso, outro centro, outra filosofia religiosa, afasto do movimento, afasto de Deus, porque eu me revolto, Ele não está me entregando. E eu não paro para pensar que o ato de não me entregar, Ele está me curando. Ele está cuidando de mim e curando as minhas feridas, quando Ele não me permite. Porque, de novo, eu poderia me perder com aquilo que eu estou pedindo e que eu estou achando que eu mereço. Não é o momento. Nós somos seres milenares no processo de reencarnar, de nascer, morrer e renascer. Nós já tivemos aquilo que nós almejamos muitas vezes. E nós já usamos mal. E já usamos bem também, talvez. Mas nesta encarnação, é isso que a gente precisa. Conforme uma série de combinados que nós fizemos no mundo espiritual. Nós, no mundo espiritual, no intervalo de uma encarnação para outra, nós reencontramos pessoas que nos foram caras, nós reencontramos pessoas a quem fizemos mal, nós reencontramos pessoas que nos fizeram mal, nós nos encontramos. Então nós somos convidados a olhar para nós e fazer uma avaliação do curso da encarnação que nós acabamos de deixar. E aí lá dentro deste contexto nós fizemos alguns compromissos. E os compromissos passam pelo trabalho. Então eu fiz compromisso de voltar aqui e desenvolver determinadas atividades dentro de determinado contexto. Não é detalhes. Quando o livro dos Espíritos fala de fatalidade, fala não, fatal não. Então não é que a gente combinou detalhes. Essas coisas pequenas do dia a dia não é. O veio central é que é o combinado. Vou reencarnar, não vou ser uma pessoa de muitas posses, vou encontrar fulano e cicrano e beltrano, e esse aqui é a quem eu fiz mal. E nós temos alguns compromissos que é nos melhorarmos. Então o veio central está combinado. O periférico que vai acontecendo, livre-arbítrio. Então eu vou reencontrar algumas pessoas. As pessoas que estão próximas, normalmente, com grande dose de acerto, foram as pessoas dentro desse combinado. Então a esposa, o esposo, o filho, a filha, a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada, está tudo ali por perto mesmo. Nós já nos alternamos em papéis, inclusive. Só que aí a gente combina de vir e desenvolver coletivamente um trabalho e individualmente outro. Individualmente é meu compromisso, na minha individualidade. Eu preciso vencer determinadas tarefas. Coletivamente é o processo de contribuir para o outro. Então eu tenho compromisso com a minha esposa, ela tem comigo. E aí a gente tem algumas coisas que precisa melhorar. E por isso, das diferenças. E tudo isso dentro do contexto de trabalhar, para que a gente possa evoluir. No Livro dos Espíritos, eu gosto... deixa eu só terminar aqui no Evangelho. Espírita gosta demais de estudar, não sei se você sabe disso, né, Fábio? Sai daqui louco para estudar. Mal dá conta de comer a sopa. Eu fui lá embaixo, tem uma sopa ali, que misericórdia. Eu falei, eu não tinha que ter vindo aqui antes da palestra, não. Agora eu não paro de pensar na danada da sopa, né? E o espírita gosta demais de chegar em casa e estudar. Meu Deus, onde é que dá o meu evangelho? Porque o Paulo falou lá hoje, eu quero ler. Então você que vai chegar em casa maluco para poder ler o que a gente está conversando aqui, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá está assim, né? Eu estava lendo e parei. Pedi e se vos dará. Buscai e acharei.
Busca, haja, vá. Quer uma vida um pouco melhor, está precisando de um equilíbrio espiritual, está passando por um momento depressivo, está passando por um momento de desequilíbrio, está descombinando com alguém, é você que tem que agir. Nós que eu falo, não eu, nós, o movimento que circunda esta reunião, o passo, a água fluidificada, a reunião mediúnica, são integrantes de um processo, mas a ação tem que ser sua como tem que ser minha. Batei a porta e se vos abrirá. E aí Jesus fala, porque todo aquele que busca, encontra. E aí, ou ele mentiu, ou eu vou encontrar. Mas se eu peço uma coisa e encontro outra, alguma coisa está errada. Não, está errada é a minha dimensão do pedir. Não adianta. Nós não estamos falando de um Deus, embora alguns irmãos nossos confundam, um Deus preocupado com posse. Um irmão chegou para mim um dia, falou, meu irmão, mas você tem que ter mais fé, porque Deus não quer você andando num Logan, não. Eu tinha um Logan. Fiquei 10 anos com Logan. Como aquele Logan era tudo de bom. E ele falou para mim que meu Logan era feio. Eu falei, não, gente, mas o Logan é feio mesmo. Mas ele me servia. Agora, você imagina Deus, na sua grandiosidade, falar, olha, eu estou olhando aqui, Paulo de Tarso não podia estar andando de Logan, o Logan é feio. Vamos ajudar ele a comprar um carrinho melhor. Seria esta uma preocupação de Deus? Seria essa uma ocupação de Deus? Não é. A gente às vezes confunde um pouco. Agora ele pode olhar e falar assim, Paulo de Tarso anda muito duro na fala dele, ele vai fazer palestra, parece que ele vai bater no povo, vamos acalmar o coração dele. Aí pode ser uma preocupação de Deus. Mas o carro, a casa, isso tudo é importante. Tudo é importante para nós. Se você tem condição de comprar uma casa melhor, um carro melhor, fazer uma viagem, amém por isso. Mas isso não pode ser o único objetivo de uma existência. Porque eu estou jogando ela pela janela. E aí Jesus termina falando, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Então ele é incisivo, eu preciso agir. Agora, o que eu estou pensando, talvez, quando eu leio um texto, é no mundo físico. E não é. O que eu tenho que pedir, o que eu tenho que buscar, onde eu tenho que bater a porta, tem mais a ver comigo espírito do que comigo matéria. Se não é permitido eu comprar um carro melhor, ou se eu preciso continuar andando de ônibus, que Deus possa preparar meu coração para entender que esse é meu momento. Isso não me faz pior nem melhor que ninguém. Tem a ver com o processo, só isso. Não é um problema. Se Deus acha que nesse momento, dentro do seu contexto, obedecendo aquilo que eu combinei, que o melhor é viver numa casa em que mora eu, minha mãe, meu pai, os cunhados, amém. Ele me colocou nesse ambiente porque eu preciso aprender a conviver com essas pessoas. E quanto mais eu reclamo, quanto é difícil conviver com fulano ou com cicrano, mais eu preciso conviver com fulano ou cicrano. Porque é com ele que eu tenho compromisso. Conviver com Paulo de Tarso, que vem aqui uma vez a cada 2 anos fazer uma palestra, tá beleza. Conviver com a minha mãe, ou com o meu pai, com a minha irmã, ou meu irmão, aí já é outra história. E é com eles que eu tenho compromisso. O compromisso é com eles. Paulo, mas eu não dou conta mais não. Amém, livre-arbítrio, questão 743 do Livro dos Espíritos. Você tem o direito de não fazer. Só que entenda que são compromissos assumidos. Então eu só dei uma adiada nele. É o verbo muito usado, né? Procrastinar, a palavra. Então eu estou só adiando. Partindo para o fim da nossa conversa, o Livro dos Espíritos, que é a primeira das obras básicas, que para o espírita que chega em casa morrendo de vontade de estudar, né? Chega lá e fala, não vou nem jantar. Ainda mais se tiver tomado a sopa aqui. Eu não sei se pode, gente, mas se puder, toma. Eu acho que não pode, mas tudo bem. Porque não vai ter para todo mundo, né? Deixa para as crianças lá, tá certo? Ainda bem que nós somos uma eterna criança, não é? Então você chega lá com cara de coitado, de gatinho do Garfield, lá do filme, aliás, e pede. Dentro do capítulo 3, que é a lei do trabalho, o capítulo 3 é o capítulo das leis morais. E aí tem 10 leis morais. A lei segunda é a lei do trabalho. E aí Allan Kardec, na hora de organizar e codificar, de estruturar a doutrina, colocou algumas perguntas nesse livro. E ele faz algumas perguntas para nós pensarmos, eu insisto, como espírito, e não como matéria.
Ele fala assim, ó, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Resposta da espiritualidade, claro. Então, lei da natureza. Quando a gente está estudando as leis morais, quando a gente começa a estudar as leis morais, que é a terceira parte, a introdução explica o que é lei da natureza, lei natural. É lei de Deus. Então a pergunta é, trabalhar é uma lei de Deus? A resposta da espiritualidade, sim. O trabalho é uma lei de Deus. Se é uma lei de Deus, todos nós devemos trabalhar. E é por isso que é comum. Não estamos falando, insisto, de trabalho físico. Às vezes o trabalho ele é sutil e ele não deixa de ser um trabalho. O trabalho de orar para alguém é um trabalho, é uma atividade. O trabalho não precisa ser penoso, não precisa ser difícil de fazer. Porque é um entendimento. O trabalho é o ato que eu faço em favor de alguma coisa ou de alguém. Então, quando eu paro para poder ouvir alguém, é um trabalho. Leve, suave. Paulo, isso é porque você não ouviu ainda fulano. O fulano, quanto mais ele tiver problema, melhor é para poder ouvir. Porque mais eu aumento o meu crédito. Fechando a nossa conversa. Questão 675. Não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais? Eu respondi, né? Porque eu já tinha feito umas anotações aqui. Claro que não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. Na casa espírita, o que nós mais temos é trabalho, o que nós mais precisamos é de quem queira trabalhar. Se aqui já tiver suficiente, pode ir para obreiros. Ontem eu fazia uma palestra falando disso. A gente às vezes chega na casa como trabalhador, como frequentador, e até com vontade de trabalhar, e fica assim, mas onde é que eu vou trabalhar? Procura a direção da casa e fala, tem alguma coisa para eu fazer? Duvido que ele vai falar, não, não tem. Só que às vezes o que eu quero não é o que eu estou pronto para poder fazer. Então existe um processo. Eu frequentei determinada casa, eu gostaria de trabalhar no passe. Passe é transmissão de energia. Transmissão de energia pede-se equilíbrio. Então, às vezes, eu vou passar por um curso, uma sensibilização local, para eu entender aquele grupo, para eu me afinizar ao grupo. Não me diminui nada. Aí eu chego e falo, não, já fiz 18 cursos de mediunidade, lá eu era médio, incorporava, Dr. Fritz, Dr. Hans, aí eu chego aqui e falo para vocês, vocês me falam para fazer curso? A humildade, onde é que foi parar? André Luiz chega no mundo espiritual, quem leu o Nosso Lar lembra da história. Eu sou médico, eu fui médico no Rio de Janeiro e eu quero trabalhar então com medicina. Tem medicina aqui? Aí o pessoal, tem alguma coisa parecida. Nós estamos precisando mesmo de um trabalhador. Então eu estou pronto. Cadê o estetoscópio? Deixa eu ir lá. Né? Não, nós estamos precisando de alguém que auxilia a nossa enfermeira. Auxilia como assim? Auxilia. Vem cá, vou te dar uma vassoura. Lembra do Nosso Lar? Toma a vassoura para você ajudar a enfermeira. E quem lembra do livro, lembra que ele se sentiu afrontado. Como? Eu sou médico? Mas, graças a Deus, rapidamente ele entendeu qual era o propósito daquela lição, como nós devemos entender quais são os propósitos das lições que nós tomamos todos os dias. Então, a resposta tinha que ser essa mesmo. O Espírito trabalha, nós trabalhamos. Eu trabalho quando eu oro para alguém. É um trabalho. Quando eu passo na rua e vejo alguém precisando de comida, eu não posso dar comida e não tem como dar dinheiro, mas eu me compadeço daquela pessoa, elevo o pensamento a Deus e falo, Senhor, cuida desse irmão. Porque às vezes a fome que ele está, e na maioria das vezes é física, mas o que levou ele a ter uma fome física, muitas das vezes é uma fome espiritual. É a falta de alguém para ouvir, de alguém para falar, vai dar certo, vai melhorar. Assim como a gente que procura a casa espírita. Quantos de nós não assistem uma palestra porque está precisando daquela frase, daquela palavra, daquele incentivo. E aí a gente vai embora e fala assim, gente, mas aquela menina ou aquele rapaz, aquele senhor ou aquela senhora falou o que eu precisava. Mas para eu entender que falou o que eu precisava, eu tive que em algum momento abrir para poder ouvir. E não é abrir o ouvido, é abrir o coração.
São estágios diferentes de um mesmo processo. Eu preciso falar, não, eu quero ouvir. Caminhando para o término, aqui na questão 676, por que o trabalho é imposto ao homem? Resposta, é uma consequência da sua natureza. Então nós trabalhamos conforme o nosso momento, por isso que o nosso trabalho é mais denso. À medida que a gente for evoluindo, a gente vai continuar trabalhando. Não existe um céu de contemplação, de tocar harpa, de alisar animal, não. É trabalho. Quando a gente lê Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente observa o trabalho que deu para poder estruturar o nosso mundo, principalmente o Brasil. Como é que ele foi planejado? Como é que Jesus se envolveu para planejar a existência de um mundo que tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos de existência? Não dá para a gente dimensionar o que são 4,6 bilhões de anos de existência. E o Cristo já era Cristo e estava organizando isso aqui. Ele já era Jesus. E estava trabalhando. Há 4,6 bilhões de anos, no mínimo. Ele já era o Cristo. Ele não estava em processo de evolução. Ele já era um espírito crístico. Para fechar a nossa fala, tem um limite trabalhar? Aí a questão 682 está assim, ó, o repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei de Deus? Novamente, a espiritualidade vem em socorro de Kardec e de nós. Sim, o repouso é uma lei de Deus. O que eu tenho que entender é que o repouso é uma conquista do trabalho e não o contrário. Então é uma conquista. Primeiro eu vou para o trabalho, depois eu vou para o repouso. É uma conquista do trabalho. E aí, na questão seguinte, para poder encerrar mesmo, qual é o limite? O limite das forças. Então eu tenho que entender que meu corpo físico que eu estou utilizando e eu, espírito, tem um limite. O espírito evoluído não terá esse limite. Esse espírito em processo de evolução também tem um limite. Eu preciso parar, eu preciso respirar o meu momento. Eu preciso entender as mudanças de comportamento que este corpo pede, que esse espírito que sou eu também pede. Então esse é o limite. Para cada um de nós, determinado conforme nós somos. Mas a gente precisa parar para poder respirar. Daí vem uma série de coisas que dá para poder fazer. Eu posso meditar, eu posso ouvir uma boa música, eu posso parar para fazer uma oração, ou simplesmente eu posso fazer como a maioria dos homens faz e as mulheres querem morrer. Entrar na caixa do nada, né? O que você está pensando? Nada. Como nada? Nada. Estava aqui pensando. Mas no quê? Nada. Gente, entrar na caixa do nada também é uma válvula de escape. Mas seja qual seja a escolha que nós venhamos a fazer, importa só entender que é preciso, sim, agora falando muito sério, trabalhar. Eu preciso desenvolver-me como espírito que sou. Quer dando ocupação útil para o corpo que ocupo, que vai refletir em mim, corpo espiritual, quer seja trabalhando como espírito que sou, dando repouso para o corpo físico. E olha que legal, é possível fazer as duas coisas. Então, se eu buscar um equilíbrio espiritual, enquanto este corpo físico repousa, por exemplo, eu, corpo espiritual, eu, espírito, posso sair e fazer alguma coisa com um fim útil. Enquanto eu não dou conta de equilibrar as duas coisas, que eu pelo menos me permita descansar como espírito quando o corpo também descansa, para no outro dia começar com uma energia renovada. O que importa sempre, minhas irmãs e meus irmãos, é entender que o trabalho, ele não é necessariamente compulsório, mas ele é necessário. E eu preciso entender a dimensão do trabalho. Abrir primeiro o coração, abrir a mente para trabalhar e buscar o trabalho. No movimento espírita, o que mais tem é necessidade de bons trabalhadores. E bons trabalhadores somos todos nós, porque nós não estamos falando de ninguém num estágio muito particular. É a quem queira trabalhar. Quem hoje está aqui dirigindo essa reunião, quem está coordenando o centro, quem está na presidência, em algum momento quis trabalhar,
quis começar. E aí, de lá para cá, está aí construindo um processo. Não é melhor do que ninguém que está assistindo, não é melhor do que ninguém em nenhum momento. É apenas alguém que se propôs a aceitar o desafio de ser um servidor do Cristo e de colocar isso para todo mundo. Porque quem serve o Cristo é todos os dias servido pelo Cristo. Que Jesus nos abençoe. Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pelos trabalhos da noite, que a palestra tenha tocado fundo em nossos corações, nos trazendo a sabedoria, o esclarecimento, nos levando, Mestre Jesus, a sempre procurar o Teu Evangelho e seguirmos sempre os Teus exemplos. Mestre Jesus, rogamos, através do Teu laboratório divino, que o Senhor abençoe essas águas, fluidificando, colocando o remédio necessário a cada um de nós, para que todos tenhamos uma noite tranquila de sono reparador. Obrigada, Senhor Jesus, e que a Tua luz se faça presente hoje e sempre.